que eu queria que vocês compreendessem? De modo geral, quando a gente fala da psicologia, da terapia cognitivo-comportamental, são ramificações, né? Então eu vou trazer para vocês aqui, deixa eu abrir um quadro e vou trazer para vocês aqui um olhar a partir desse quadro. Então, uma lousa. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de modo geral da psicologia, nós precisamos entender que, eu até costumo sempre frisar que é uma ciência muito rica, e diante da riqueza dessa ciência, existem diversas abordagens terapêuticas, né? Então, da psicologia saem ramificações terapêuticas, isso vocês têm aqui no curso com clareza, né? Não vou citar todas, mas uma dessas ramificações é a psicanálise, outra é a terapia comportamental, a outra é histórico-cultural, e aí eu vou falar um pouquinho mais aprofundado, que é o nosso cerne da TCC, tá? Quando a gente fala da TCC, existem ondas, né, que os terapeutas cognitivos comportamentais costumam dizer. Então, da TCC saiu a primeira onda, que é mais relacionada aos estudos, né, da análise comportamental, da terapia de um modo geral, a terapia relacionada à terapia comportamental. Então, vou colocar aqui um TC, terapia comportamental. E aí, daqui, a gente também já sai outra ramificação, é onde a gente fala de uma segunda onda de estudos, que é a terapia cognitiva comportamental, propriamente dita. Agora, existe uma terceira onda. Nessa terceira onda, eu vou citar 2 pontos que eu venho estudando e aplicando, que é que é a teoria da aceitação e compromisso, e também tem uma teoria relacionada que é a psicologia positiva, tá? A psicologia positiva, ela vem nesse pressuposto aqui. É da terceira onda da terapia cognitivo-comportamental. Então, quando a gente para falar um pouquinho sobre a psicologia positiva, eu quero que vocês compreendam que é uma teoria que se baseia assim, na terapia cognitivo-comportamental, mas é como se fosse uma evolução da terapia cognitivo-comportamental em pequenos detalhes que, segundo alguns autores que são da psicologia positiva, eles procuram superar algumas lacunas, alguns obstáculos que dentro da terapia de segunda onda, por exemplo, a TCC propriamente dita, as pessoas poderiam encontrar algum obstáculo. O que eu queria que vocês compreendessem é que esse modelo, esse trabalho, essa forma de atuar, você não precisa efetivamente abrir mão de uma segunda onda ou de uma uma primeira. Quando a gente atua dentro de um escopo geral da terapia cognitivo-comportamental, e para nós aqui, a gente sempre, no meu caso, por exemplo, eu nunca abro mão do iceberg cultural. A primeira coisa que eu faço com o paciente, eu preciso entender a formulação de caso dele. É o iceberg aqui. E isso vocês sabem de cor de salteado, o curso a gente enfatiza muito. Só que eu quero também municiar vocês com novos olhares da cognitivo. Por quê? Porque, primeiro que a ciência está aí, ela está evoluindo. Então é importante a gente se conectar. E segundo, porque tem situações, tem ferramentas, tem maneiras de olhar que podem ajudar muito os seus pacientes. Tem paciente que vai se adaptar muito a uma aceitação e compromisso. Tem paciente que vai se adaptar muito a uma psicologia positiva. Mas vamos lá, sem mais delongas, eu vou falar um pouquinho mais sobre a psicologia positiva, né? Então, quando a gente fala da terceira onda, e em especial sobre a psicologia positiva, a psicologia positiva, ela tem um intuito bem claro, vou falar de modo geral para vocês mesmo. Tem outro livro muito bom, que inclusive ele está na minha clínica, geralmente eu deixo ele lá, porque eu uso bastante na minha prática clínica ele, que é a teoria da terapia cognitiva, deixa eu pegar aqui, para terapeutas, teoria cognitiva, terapia positiva para terapeutas, tá aqui na Amazon, vou pôr o link aqui para vocês, depois eu compartilho também, só não tô com ele aqui em mãos nesse momento, mas vamos lá. O que eu quero dizer quando eu falo, o que o Seligman, ele trouxe? Ele entendia que, de certa forma, o viés terapêutico, né, relacionado à terapia cognitivo-comportamental e às outras teorias terapêuticas, eles estavam muito mais voltados para o olhar sobre a doença do que sobre a cura da doença, né? Então, tendenciosamente, inclusive por se basear no modelo médico, os terapeutas, eles têm esse viés, esse olhar, essa maneira de encarar a saúde do paciente relacionado à doença.
Então pensa você indo ao médico. Você não vai ao médico porque tá bem. Você vai ao médico porque algo tá desajustado. Seu colesterol tá alto, sua diabetes, tá com diabetes, você tá com alguma dor específica, tá com refluxo, tá com qualquer coisa. E quando você acaba melhorando, você deixa de ir ao médico, você até esquece que existe, que deve fazer um check-up. Então, a gente tem esse olhar muito mais para o adoecimento, para o viés da doença, e não da cura, né? A cura para a gente não faz sentido, faz sentido é a doença. E quando tem a cura, amém, que assim seja, e vida que segue. Ele trouxe esse viés com essa explicação e também por uma explicação natural nossa. Nós temos, por instinto de sobrevivência, um viés muito ligado à sobrevivência. Então, realmente a sobrevivência, desculpa a redundância, mas a mensagem é bem essa mesmo. A gente pensa em sobreviver, então pensando em sobreviver, nós estamos muito mais vinculados àquilo que é negativo e perigoso. As pessoas, então, pensam muito mais. Se você for pegar um padrão de pensamento dos seus pacientes, você vai encontrar muito mais questões relacionadas àquilo que é negativo, aquilo que é pesado, aquilo que é ruim, do que pensamentos de que as coisas vão dar certo, de que ele vai encontrar uma vaga na frente do estabelecimento que ele estava indo, de que o dia vai ser um dia produtivo. Pelo contrário, as pessoas elas ficam preocupadas, ansiosas, pensando extremamente de maneira negativa. Então, para o Seligman, de uma maneira geral, ele até conta a história dele nesse livro Florescer, que ele traz uma ideia, um vínculo muito mais relacionado à compreensão de que ele era uma pessoa amarga, uma pessoa negativa, e a filhinha dele, chamou a atenção dele, falando para que ele mudasse isso. E ele começou a se atentar de modo geral. Ele compreende que, de certa forma, usando até modelos teóricos, as pessoas elas tendem a ser dessa forma, e ao serem dessa forma, então olha a soma aqui, tá? Tô fazendo um apanhado geral para vocês. A soma de que do modelo médico ligado à doença e não à cura, ao bem-estar, mais o aspecto de sobrevivência, então natural humano, tá? Humano, no sentido de sobreviver, somado ao que mais? Mais ao aspecto do que ele fala, que essas duas somas, mais vivências que a pessoa acaba tendo, acaba desenvolvendo o que ele chama, inclusive no Aprenda a Ser Otimista, do desamparo aprendido, né? Que é inclusive o terceiro livro dessa trilogia, né, dele, né? Desamparo aprendido. É difícil, gente, são muitas informações e colocar isso tudo em uma aula, talvez a gente vai deixar muitas lacunas, tá? Mas eu quero que vocês tenham uma ideia geral. De modo geral, eu quero dizer para vocês, então, que as pessoas, elas tendem a funcionar dessa maneira, voltadas à doença, ao modelo natural de sobrevivência, voltado à preocupação, ao medo e à insegurança, à ansiedade, e também ao desamparo aprendido, que são fatos, eventos na história das pessoas, muito relacionado à crença até de desamparo mesmo, né? A segunda onda, a gente fala bastante nisso, mas, de modo geral, pensando nesse aspecto de que o desamparo aprendido é algo que proporciona ou que gera nas pessoas, como eu posso dizer, uma maneira de enxergar a vida de uma maneira bem negativa, de uma maneira com muito sofrimento e pouco olhar de felicidade, de sobrevivência no sentido de bem-estar, né? Então ela acaba desenvolvendo isso. E as pessoas começam a ter isso no seu dia a dia, né? Nos seus discursos, na sua maneira de olhar. Presta atenção, existem aquelas pessoas que são até carregam o ambiente, né? Começa a falar negativo, começa a falar tudo tá um problema, tudo tá um caos, o governo tá ruim, a gasolina tá cara, e você percebe que aquilo é cansativo de ouvir. É uma maneira dela funcionar, é uma maneira que ela aprendeu, seja de chamar a atenção, seja de lidar com as dificuldades que a vida dela trouxe, né? Então, de modo geral, esse modelo da psicologia positiva, ele traz esse olhar, um olhar muito mais otimista, um olhar muito mais voltado para o bem-estar, um olhar de que as coisas vão dar certo. Mas de que adianta, né? Eu já ouvi muitos pacientes falarem assim, até pacientes com toque, isso é muito comum, eles tendem a pensar negativo porque associaram que pensar positivo vai dar errado. Vários pacientes me trouxeram essas queixas assim de distorções.